dia, turma. Estamos aí, né, com mais uma aula para a gente dar sequência da nossa aula de Física, né, do PET 2 de Física e volume 2, nas semanas 3 e 4, com referência ao material do estado aí. Antes da nossa aula, eu gostaria de passar mais uma mensagem para vocês, bem similar àquela que eu passei no grupo. Para vocês não esquecerem, né, que se nós sabemos muito bem, nós professores, que se nós estamos tendo dificuldades nesse momento, nesse trabalho remoto, nós conseguimos sim imaginar a tamanha dificuldade de vocês. Afinal, eu sou professor de Física de uma única matéria e sei muito bem que vocês possuem 11 outras matérias para estar estudando. Então são 11 outros PETs, né, 11 outras atividades, 11 outras aulas bem diferentes. Então, nós sabemos disso sim. Tanto é que vocês podem notar que eu diminui muito a questão de atividades, até mesmo de material desse PET volume 2, passando só material complementar para vocês, atividades, somente as atividades do PET. Mas só que nós, professores, nós não conseguimos imaginar isso. Nós precisamos que vocês falem para nós, porque eu não consigo saber o que se passa na sua casa, o que se passa no seu dia a dia. Eu posso ter uma ideia, eu posso imaginar, mas eu não tenho certeza, eu não sei de fato, são diversas peculiaridades. Então, se você tem alguma dificuldade realmente, não está conseguindo acompanhar, não está conseguindo fazer nada, pode nos falar, gente. Essa questão de prazo que a gente coloca, data, isso é apenas números, são só números, somente números. O que nós queremos de verdade é que vocês, o que eu quero, falo por mim, professor, na verdade, o que eu quero de verdade é que você pelo menos tente fazer isso em casa, que você pelo menos tente estudar, tá bom? Se você vai conseguir fazer as atividades ou não, isso daí é uma mera consequência e é conversado, a gente pode conversar. Então não tenha medo de me mandar mensagem, de falar comigo, porque eu sei que existem alunos que não possuem celular, usam o celular dos pais, outros não têm computador em casa, não têm uma internet de qualidade, outros estão tendo que trabalhar fora para ajudar na renda, porque talvez o pai e a mãe têm possibilidade de trabalhar por causa da quarentena, outros, devido a esse problema com a quarentena, estão tendo que cuidar dos filhos, ou dos irmãos em casa, né? Irmão menor. Então eu sei, existem diversas dificuldades, diversas peculiaridades, mas o que nós passamos e informamos para vocês é que vocês têm que nos avisar, têm que conversar com a gente, para a gente justamente poder ajudar a vocês aí, tá bom? Então não esqueçam, há muito mais além do que o professor aqui, podem contar comigo sim, como se precisarem conversar, desabafar, ouvir, se precisarem de um amigo realmente, uma amizade, realmente estamos aí à disposição para vocês, tá bom? Não esqueçam disso. Bom, então sem mais delongas, nós vamos para o nosso material, dando sequência à nossa matéria, para as aulas, né, dessa semana aí, da semana 3 e 4. Já adianto para vocês que essa aula dessa semana 3 e 4, ela é extremamente importante. Por que essa aula é extremamente importante? Nós vamos dar início, nós vamos fazer uma introdução com respeito a uma matéria que cai muito no Enem, então prestem muita atenção, tá bom? Então, iniciando aí, nós vamos falar sobre o potencial elétrico. E antes de falar sobre o potencial elétrico especificamente, eu já quero deixar para vocês e passar algo importante a respeito desse potencial. Potencial elétrico, que nós podemos utilizar a letra V para representá-lo. Então, potencial elétrico representado pela letra V, ok? E ele é dado em volts. Mas só que esse potencial elétrico, ele também pode ter outros nomes, outras denominações na física, que são, também pode ser chamado de DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. DDP, diferença de potencial. Também dado em volts, pela letra V. Esse potencial elétrico ainda pode gerar dentro de um circuito elétrico, que nós vamos trabalhar e estudar circuito elétrico, que é chamado de tensão elétrica. E a tensão elétrica é representada pela letra U, mas também é dada em volts. E por fim, o nome popular, popularmente falando, o potencial elétrico também pode ser chamado de voltagem. Quem aí nunca perguntou, qual que é a voltagem desse aparelho? Qual que é a voltagem dessa tomada? Então esses quatro nomes aqui, potencial elétrico, DDP, tensão elétrica e voltagem, apesar de possuírem nomes diferentes, no final das contas estarão se referindo à mesma coisa, que é quem? Que são aos volts, a quantidade de volts, a voltagem de um determinado terminal, de um determinado aparelho, de uma determinada tomada. Então esses quatro nomes aqui
refere-se sempre à mesma coisa, tá ok? Mas o que é esse potencial? O que é o potencial elétrico? Ou seja, o que é esse volts? Nós ouvimos tanto falar 110 volts, 220 volts, 80 volts na nossa residência lá, mas não sabemos o que é isso, o que se refere a isso. O potencial elétrico é a quantidade de energia que vai ser gasta no deslocamento entre duas cargas elétricas. Então veja bem, nós temos aqui duas cargas, a carga Q, que é a carga que dá origem, né, a carga que origina o meu campo elétrico positivo, e nós temos o Qzinho, Q minúsculo aqui no ponto P, que é a minha carga de prova. Tenho duas cargas, a carga Q, que dá origem ao campo elétrico, a força eletrostática, né, qualquer coisa delas, e o Qzinho, que é a minha carga de prova, é quem vai receber este campo elétrico, ok? Quando eu tenho duas cargas daquela, para que o meu campo elétrico ou a minha força eletrostática saia da minha carga que origina tanto o campo quanto a força e chegue nessa carga de prova, ou seja, para que o campo saia de uma carga que o origina até chegar na carga de prova, este campo e essa força vão consumir uma determinada energia. Essa energia consumida nesse deslocamento é o que nós chamamos de potencial elétrico. Então, o potencial elétrico, ele é definido pelo trabalho, a energia consumida da força elétrica, da força eletrostática durante este deslocamento. Ou seja, a energia que vai ser consumida para que a minha força saia, para que o meu campo saia da minha carga que vai gerar este campo até chegar na minha carga de prova ali, tá bom? É esse o potencial elétrico, é essa energia. Esse potencial elétrico, ele vai depender de duas situações extremamente importantes, nós podemos dizer três, mas nós vamos trabalhar sempre com duas delas. A primeira, ela vai depender daquela carga. E aí nós vamos recordar um pouquinho. Quando se tratava de força eletrostática e de campo elétrico, nós vimos que quanto maior aquela carga, maior a intensidade do campo, maior a intensidade da força eletrostática. E, consequentemente, quanto maior a carga, maior também vai ser o meu potencial. Conclusão, o potencial, ele é diretamente proporcional. Então, o potencial é diretamente proporcional a quem? A minha carga Q. Ou seja, quanto maior o potencial elétrico, maior vai ser a carga. Ou quanto maior for a carga Q, maior vai ser o potencial elétrico. Da mesma forma que a gente tinha no campo e da mesma forma que a gente tinha na força eletrostática, ok? E vimos também que se eu pegar, por exemplo, neste ponto aqui, nessa cargazinha, né, na carga Q minúscula ali, nós temos um determinado potencial, um determinado campo, uma determinada força. Se eu pego uma carga mais próxima, coloco ela lá no ponto vermelho onde eu estou indicando, bem próxima da minha carga que origina, que dá origem ao campo e à força, o que acontece com o campo e com a força ali? Ele vai ser muito maior. Ou seja, quanto mais próximo for da minha carga que origina o campo, maior vai ser o meu campo, maior vai ser a minha força. Consequentemente, maior vai ser quem também? O meu potencial. Em contrapartida, quanto mais distante, quanto mais longe estiver daquela carga, menor vai ser o campo, menor vai ser a força e, obviamente, consequentemente, menor também vai ser o potencial. Ou seja, o potencial, ele é inversamente proporcional a quem? Inversamente proporcional à distância D. Quanto maior for essa distância, menor vai ser o meu potencial. Quanto menor for essa distância, maior vai ser o meu potencial, inversamente. Quanto maior for a minha carga, maior for o potencial. Quanto menor for a minha carga, menor vai ser o potencial diretamente proporcional. Ok? Lembraram de alguma coisa aqui com relação a essa matéria? Distância, carga. E nós temos também a minha constante eletrostática. Vamos relembrar as fórmulas?
Para a força eletrostática, nós tínhamos duas fórmulas, K vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Depois da força, nós tínhamos o campo é K vezes Q, dividido pela distância ao quadrado, e eu tinha duas fórmulas para o campo, a outra fórmula para o campo era força dividido pela carga. Então nós tínhamos trabalhado com essas três fórmulas, a fórmula da força e as duas fórmulas do campo. Olha a fórmula do potencial. Potencial é igual ao K, constante eletrostática, e o K vale sempre 9 vezes 10 a nona, né, quando se trata no vácuo. Ah, professor, mas o exercício não falou para mim que era no vácuo. Não tem problema. Se o exercício quer que você trabalhe no ar, na água, em qualquer líquido que seja, qualquer outro meio que seja, ele vai informar para você e vai te dar esse K. Do contrário, vamos sempre considerar que essas partículas encontram-se no vácuo. Então, nós vamos usar o K, que é a constante eletrostática, valendo 9 vezes 10 a nona. Então, o potencial vai ser K vezes Q1, ou vezes Q, dividido pela distância. É idêntica, quase idêntica à fórmula do campo. A diferença é que lá no campo a minha distância é elevada ao quadrado. Aqui para o potencial não. Para o potencial a distância não se eleva ao quadrado. Então, do mesmo jeito que eu resolvi os exercícios de força de campo, eu uso aqui para resolver os exercícios de potencial. Ou eu posso calcular o meu potencial também usando a fórmula energia potencial elétrica dividido pela carga. Olha como é bem similar. Potencial e campo. Potencial e campo. Energia dividido pela carga, já que é essa energia. Ah, professor, não sei quando eu usar uma dessas duas fórmulas. O exercício vai ser bem prático para você nessa relação. O exercício vai começar. Considere duas cargas pontiformes que estão distantes, separadas. Considere um ponto que está distante, 40 centímetros, 50 centímetros da minha carga. Te deu distância, você vai usar a primeira fórmula. Considere uma carga que, ao gerar um campo elétrico, consome uma energia de 4.000 joules. Ele te deu a energia. Se ele te deu a energia, você vai usar a segunda fórmula, a fórmula de energia. Tá ok? Então, dessa forma que nós calculamos o potencial elétrico. E se nós calculamos o potencial elétrico, nós podemos, obviamente, calcular também a energia potencial elétrica. Ou, o que é essa energia potencial elétrica? Se o potencial é a quantidade de energia que vai ser consumida no deslocamento da força elétrica, a energia potencial elétrica é justamente essa energia que é consumida nesse deslocamento. Então, a energia potencial elétrica é justamente isso. A energia que é consumida em relação à posição da minha carga. Então, da mesma forma, se essa carga está com essa distância D, eu tenho uma energia potencial elétrica. Se eu aproximo essa carga, o que acontece com a energia potencial elétrica? Ela vai aumentar, porque eu estou diminuindo a distância, então eu aumento a minha energia. Se eu distancio, aumento a distância dessa carga, o que acontece com a minha energia? A minha energia vai diminuir, tá ok? Para calcular a energia potencial elétrica, usarei a fórmula. Energia potencial elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância. Veja bem, para calcular a energia, a única diferença que eu tenho é que lá na força a minha distância é ao quadrado. Aqui na energia a minha distância não é ao quadrado, é somente distância normal, sem elevado ao quadrado. Então o processo, a fórmula de calcular são sempre a mesma coisa, bem parecido para essas 6 fórmulas aqui e para essas 4 grandezas. Força, campo, potencial e energia potencial. Mas veja bem, quando nós trabalhamos com essas fórmulas aqui, até hoje eu nunca vi na prova do Enem essas 4 fórmulas ou essas 6 fórmulas caírem de alguma forma na prova. A fórmula não. O que geralmente cai na prova do Enem é o conceito desses valores, é a teoria, a parte teórica. Essas fórmulas praticamente não caem, tá ok? Então tenham atenção quanto a parte teórica, a teoria com relação a essas fórmulas aí, tudo bem?
Quando nós trabalhamos com essas formas, e volto a repetir, isso daqui muito dificilmente cai na prova do Enem, então nós vamos entrar na parte teórica e nós vamos entrar numa parte que é extremamente importante, que é a chamada corrente elétrica. E aqui sim, a partir deste momento, isso daqui sim já passa a não cair, mas despencar na prova do Enem. Então tenham bastante atenção com relação a essa parte da matéria, ok? O que é corrente elétrica? Quando você encosta numa tomada, num fio que está descapado, qualquer coisa do tipo, você toma choque. O choque é uma sensação física com relação à corrente elétrica. Se eu estou tomando choque, é porque passo uma corrente, passo uma energia elétrica ali. Então o choque é essa sensação física. Mas por que quando eu encosto nesse apagador eu não tomo choque, quando eu encosto nessa bolsinha eu não tomo choque? Ah, porque não tem energia elétrica passando por ali. Sim, mas eles são dotados de partículas, de elétrons, de prótons, da mesma forma que um material condutor e que um material que tem um choque elétrico é também colocado com isso. Então por que isso não acontece? Vamos observar esse desenho aqui de duas secções, dois fios. Eu pego, por exemplo, esse apagador, vou quebrando ele, coloco ele no microscópio e consigo observar as partículas ali presentes nele, né? Principalmente com relação aos elétrons, eu consigo visualizar os elétrons. Quando eu faço essa visualização, eu vou observar que os elétrons dentro desses materiais, os não condutores, eles se deslocam, se movimentam, mas todos em direções e sentidos diferentes. Cada um vai para um lado. Imagina você for para um carnaval no centro de Belo Horizonte e as pessoas estão se movimentando ali de forma aleatória. Cada uma vai para um lado de forma desorganizada. Cada um em uma direção e um sentido. Quando isso acontece, nós não teremos a formação da corrente elétrica, porque está cada um para um lado, cada um para uma direção diferente. Agora imagine uma maratona. Uma corrida de rua, um maratonista. A maratona ela tem um ponto de saída e um ponto de chegada. E todos os corredores estão indo na mesma direção e no mesmo sentido. Todos têm um único objetivo, que é chegar na linha de chegada. Então saem do ponto e vão para o outro, na mesma direção e no mesmo sentido. Aí nós teremos corrente elétrica. Então o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado das partículas elétricas. É o movimento ordenado das cargas elétricas. Esse movimento ordenado vai gerar para a gente então a corrente elétrica e consequentemente a eletricidade, a sensação do choque, por exemplo, tá bom? Então é só vocês associarem dessa forma, uma multidão no carnaval, os elétrons se movimentando em direções diferentes, opostas, para todo lado ali, não tem corrente elétrica. Numa maratona, está todo mundo indo na mesma direção e no mesmo sentido, temos corrente elétrica, um movimento ordenado, então vai existir corrente elétrica ali. Repetindo, corrente elétrica, movimento ordenado das partículas elétricas, movimento ordenado dos elétrons, ok? Quando nós trabalhamos com essa corrente, nós vamos observar que ela tem que ir, como eu falei com vocês, de um polo para o outro. Por isso, o potencial elétrico pode ser chamado de diferença de potencial. Por que diferença de potencial? Nós sabemos que em um circuito elétrico, nós vamos falar dele já já, nós temos dois polos, o polo positivo e o polo negativo. E esses dois polos traz para a gente potenciais diferentes, por isso, diferença de potencial. Essa diferença de potencial faz com que os elétrons se movimentem pelo meu circuito, gerando a minha corrente elétrica. E antigamente, os físicos acreditavam que a corrente elétrica ela saía do polo positivo e ia em direção ao polo negativo. Corrente elétrica representada pela letra I. Isso daqui era chamado de, ou é chamado de movimento convencional da corrente elétrica, sentido convencional da corrente elétrica. Sai do polo positivo, percorre todo o meu circuito e chega no polo negativo. Então, chamado de sentido convencional. Com o passar dos anos de estudos, descoberta de microscópio, todos os aparelhos que nós temos, a tecnologia que nós temos,
Observou-se que, na verdade, a corrente não vai do polo positivo para o polo negativo, e sim o inverso. Ou seja, a corrente ela vai do polo negativo em direção ao polo positivo, que nós chamamos de sentido real da corrente elétrica. Mas o que isso mudou no nosso circuito? Absolutamente nada. A única coisa que alterou foi o sentido da corrente mesmo. Agora, em questões de cálculos de valores, não modificou-se absolutamente nada, ok? Então, nós temos o sentido convencional do polo positivo para o polo negativo. E é este sentido que nós usamos na física, tá bom? Usamos o sentido convencional da corrente, porque convencionou-se assim, de tanto estudar e fazer todos os estudos com relação a esse sentido, que permaneceu esse sentido mesmo do polo positivo para o polo negativo. Mas sabemos que, na verdade, acontece o processo inverso. Ela vai do polo negativo para o polo positivo, que é chamado de sentido real da corrente elétrica, ok? Para trabalharmos com essa corrente, nós precisamos calcular qual que é a corrente elétrica. E eu não falei com vocês que a corrente elétrica é como se fosse uma maratona, o movimento ordenado das partículas. Numa maratona, todos os corredores saem de um ponto para chegar naquele mesmo ponto. A corrente elétrica seria como se eu pegasse toda a quantidade de corredores que participou da minha maratona e dividisse pelo tempo que todos gastaram para chegar até o final. Ou seja, no momento da largada até o momento em que passa-se o último corredor. Por isso que, para calcular a corrente elétrica, nós usaríamos a fórmula: corrente é igual à quantidade de cargas, a variação de cargas, dividido pela variação do tempo. Ou seja, a quantidade de cargas que passa em um pedaço de fio, em um objeto que eu estou observando, dividido pelo tempo que eu fico observando, que é gasto. Essa forma, se vocês lembrarem lá do conteúdo do primeiro ano do ensino médio, velocidade média, ela é bem parecida. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, espaço sobre tempo. Aqui é carga dividido pelo tempo para a gente fazer, né, esse cálculo aí, ok? Sabemos também que, com relação à corrente elétrica, existem os chamados condutores e os chamados isolantes. Um condutor é aquele material que facilita, permite a passagem de corrente elétrica. São principalmente os metais. Se a gente pegar o ouro, a prata, o cobre, fio de cobre, alumínio, fio de alumínio, são todos ótimos condutores, todas as partículas elétricas. Metais, na verdade, são condutores, bons condutores. Em contrapartida, cuidado com isso, pois o isolante, ele não impede a passagem de corrente elétrica, não. Ao contrário do que muitos imaginam, o isolante ele não impede, ele dificulta. Ah, professor, então quer dizer que eu posso tomar choque pegando em uma borracha, por exemplo? Dependendo da intensidade da corrente elétrica que passe ali, sim, a borracha não vai ser suficiente para você se isolar, não. Se você pegar uma borracha muito fina, né, muito curta, por exemplo, você corre risco, sim, de tomar choque, porque ela simplesmente vai tentar impedir, dificultar, mas geralmente ela não consegue impedir essa passagem completa de corrente, não, tá ok? Então a borracha, o plástico, a água é um bom isolante, tá? Ao contrário que todo mundo imagina, acha que a água ela é condutora, a água pura não é condutora, a água pura é isolante. A água que vai ser condutora é quando eu acrescento partículas a ela. Se eu acrescentar sal, açúcar, o cloro, já que é a água que chega na nossa residência, aí sim ela passa a ser condutora. Mas a água pura, repito, é boa isolante térmico, elétrica, tá bom? Essa forma da corrente também não é muito utilizada. Essa forma da corrente elétrica utiliza-se menos. Por quê? Porque nós vamos entrar no chamado circuito elétrico e aqui sim, se você estava fazendo alguma coisa aí, não estava prestando atenção na aula, ligou e está aí mexendo no celular, fazendo qualquer coisa do tipo, concentre-se nessa parte da aula porque é muito importante agora, né, esses conceitos aqui. O que é um circuito elétrico? Olha só a definição que eu coloquei ali para vocês no circuito elétrico. Circuito elétrico é um circuito fechado. Circuito elétrico é um circuito fechado. E o que quer dizer isso? O que é um circuito fechado, na verdade? Um circuito elétrico é a junção, veja bem, a junção
de dispositivos elétricos que faz com que exista a passagem de corrente elétrica. Então, para existir um circuito elétrico, é preciso que passe por este circuito, por aqueles dispositivos, uma corrente elétrica. Por isso nós dizemos circuito fechado. Circuito elétrico fechado é um circuito onde há passagem de corrente elétrica. Aqui nós temos um exemplo para vocês. Eu tenho aqui a pilha, que é quem vai gerar, o meu gerador elétrico, quem gera a energia, a eletricidade, ligado ao interruptor, para apagar e acender, ligar e desligar, abrir e fechar o meu circuito, que passa por as lâmpadas aqui, a corrente elétrica passa pelas lâmpadas. Então, olha só, para que o meu circuito elétrico esteja fechado, eu preciso que o polo positivo do meu gerador esteja conectado no polo negativo. Se isso não acontecer, se não acontecer isso, nós não temos circuito. E aí nós temos exercícios da prova do Enem, que já caiu 2, 3 vezes, com relação a lâmpadas. Se você pegar uma lâmpada e coloca um fio, igual está ligado aqui no bulbo, e pega outro fio e coloca no vidro da lâmpada, vai passar a corrente elétrica aqui? Não, porque o circuito vai estar aberto. Eu preciso que esse fio esteja conectado a essa haste metalizada, essa haste elétrica aqui, né, de metal da minha lâmpada, para que ela possa acender, para que possa passar aqui corrente elétrica e dessa forma, né, nós temos o circuito fechado. Mas o circuito ele pode estar fechado ou aberto. Temos aqui os exemplos para vocês. Um circuito está fechado quando a minha lâmpada está acesa, ou seja, o polo positivo está conectado no polo negativo. O meu interruptor, isso aqui é um símbolo de interruptor, o meu interruptor está fechado, tá bom? Então, se vocês pegarem lá, ó, um desenho dessa forma aí, quer dizer, é o meu interruptor, e desse caso aqui, o interruptor está fechado. Se o interruptor está fechado, quer dizer que está passando corrente elétrica. A lâmpada vai estar acesa, a televisão vai estar ligada, o rádio vai estar ligado, temos corrente elétrica ali, ok? Da mesma forma que nós temos um interruptor, e neste caso aqui, o interruptor vai estar aberto. Interruptor aberto. No interruptor aberto, nós teremos o circuito aberto, ou seja, não vai passar corrente elétrica. É esse segundo exemplo aqui. Olha lá, a minha lâmpada ela está apagada. Então, circuito fechado, há passagem de corrente elétrica. Circuito aberto, não há passagem de corrente elétrica. Quem determina isso para a gente é o interruptor. Ah, professor, mas é todo circuito que tem interruptor? Não, claro que não, né? Se você pega um circuito sem interruptor, quer dizer que o circuito vai estar sempre fechado, ou seja, vai estar sempre ativo, vai estar sempre passando corrente elétrica por ele ali, ok? Então, um exemplo para vocês aí. E aí vamos aos elementos de um circuito elétrico. E aqui, muito cuidado com essa definição. Gerador elétrico. Muitas pessoas tendem a confundir e acreditar que um gerador elétrico é uma fonte de energia elétrica. Não, um gerador elétrico não é fonte de energia elétrica. Um gerador elétrico, ele é um elemento responsável por transformar um tipo de energia, ou seja, ele vai pegar um tipo de energia e transformar, converter essa energia para energia elétrica. Então, um gerador é um dispositivo que transforma diversos tipos de energias, diferentes tipos de energia em energia elétrica. Por exemplo, se você pega uma usina termoelétrica é um imenso gerador elétrico que converte a energia térmica, o calor, em eletricidade. Se você pega uma usina hidrelétrica, a usina hidrelétrica é um imenso gerador que pega a força da água, o movimento da água, ou seja, a energia mecânica, e transforma essa energia mecânica em eletricidade. Se você pega uma pilha, a pilha é um dispositivo que pega a energia química e converte essa energia química em quê? Em
eletricidade. Então, um gerador é um elemento no meu circuito elétrico que faz a conversão de diversos tipos de energia em eletricidade. Qual que é o símbolo do gerador? Tá aqui esse símbolo, e aí vai um macete para você decorar esse símbolozinho do gerador, né? Porque muitos alunos têm dificuldade de saber qual que é o lado positivo, qual que é o lado negativo. O lado positivo é mais, ou seja, maior, é o lado positivo. O lado negativo é o menos, é o negativo, é o menor. Então, o lado negativo. Lado maior, positivo, lado menor, negativo. E nós vimos que a corrente elétrica vai sair do lado positivo e vai chegar no lado negativo, o sentido convencional da corrente, que nós vamos usar dentro dos nossos circuitos aí, ok? Primeiro dispositivo. Segundo elemento de um circuito elétrico, chamado resistor. E esse dispositivozinho aqui é importante demais dentro da física e dentro de um circuito elétrico. Não existe circuito elétrico que não possua resistência elétrica. Mesmo que ele não tenha uma resistência elétrica externa, este circuito elétrico ele vai ter pelo menos resistência interna do próprio elemento, do próprio receptor. A própria lâmpada, a própria televisão, o próprio rádio, todos eles têm resistência interna. Mas o que é um resistor? O que é a resistência? O resistor ele é um dispositivo que tem a função de transformar a minha energia elétrica que está sobrando, a energia elétrica que está em excesso, transformar essa energia elétrica em calor. Como que funciona isso? Vocês concordam comigo que na nossa residência, na nossa casa, por exemplo, nós temos a conexão de 110 volts. A grande maioria das resistências, todas as tomadas, fios a 110 volts. Ligado a essa tomada, eu tenho lá uma TV que é 110 volts. Eu tenho lá uma lâmpada, e a lâmpada não é 110 volts, ela é 40 volts. Eu tenho um rádio que não é 110 volts, eu tenho um rádio que é 80 volts. Eu tenho um outro aparelho lá qualquer que não é 110 volts, ele é 60 volts, por exemplo. E vocês concordam comigo que existe o chamado curto-circuito dentro de um circuito? O que é o curto-circuito? Quando queima, quando tudo queima, né? Então a minha televisão queimou por quê? Porque gerou um curto-circuito. A minha geladeira queima por quê? Porque gerou um curto-circuito. O que é o curto? O curto-circuito é quando a energia fornecida pelo circuito é muito maior do que a energia suportada pelo receptor. Então, se eu pego, por exemplo, uma TV que é 110 volts e ligo ela numa tomada de 220 volts, o que vai acontecer com essa televisão? Curto-circuito. Se eu pego qualquer aparelho de menor voltagem e ligo numa tomada de maior voltagem, vai acontecer o curto-circuito, vai queimar. Ah, professor, por que a minha lâmpada, o meu rádio e o meu aparelho elétrico aqui, que são menores, 40, 80, 60, não queimam quando eu ligo eles na tomada de 100 do resistor? A função do resistor é pegar essa energia, este potencial em excesso, essa energia em excesso e converter isso em calor. Então, por isso, vocês vão observar que todo aparelho elétrico que existe, ele sempre esquenta. Por que que ele esquenta? Por causa da presença do resistor. E o resistor vai ocasionar nesses aparelhos aqui o chamado efeito Joule. O que que é o efeito Joule? A transformação da energia elétrica em calor, da energia elétrica em energia térmica, limitando assim a corrente elétrica que chega nesses aparelhos de menor voltagem, ok? Essa é a função então de um resistor, a função da minha resistência elétrica. Como que eu represento o resistor? O resistor que é representado, né, por aquele símbolozinho, né? Vocês vão ver essa molinha aparecendo sempre aí nos exercícios, vocês vão observar, apareceu essa molinha, é a representação de um resistor. Ok? Vou escrever aqui também o que nós já vimos, porque nós vamos precisar disso depois. Nós vimos que nós temos a corrente elétrica representado pela letra I, e eu esqueci de mencionar que a corrente elétrica é dada em amperes, que é representado
pela letra A, ok? Temos aqui agora a chamada resistência elétrica, a resistência elétrica representada pela letra R, e a resistência elétrica é dada em ohms. Ohms representado por uma ferradurazinha assim, parecendo um R. Então, corrente elétrica representada pela letra I, dada em amperes. Resistência elétrica representada pela letra R, ohms, que é dado pela ferradurazinha aqui, um Rzinho aí. É o segundo elemento que nós vimos. Terceiro elemento, os capacitores. Qual que é a função de um capacitor? A função do capacitor é armazenar cargas elétricas. E quando ele armazena cargas elétricas, ele consegue, através deste armazenamento, gerar energia eletrostática. Então, ao armazenar essas cargas elétricas, ele vai gerar energia. Por isso, esses capacitores é usado em sons de alta potência, que precisa de energia extra, naqueles chamados filtros de linhas, estabilizadores que a gente coloca nos computadores, qualquer coisa do tipo. Aí você observa que quando a energia da nossa casa cai, por exemplo, você tem um estabilizador, ele ainda consegue manter o aparelho ligado por alguns segundos para depois poder desligar ele, evitando assim um curto-circuito. Este é um capacitor, ou seja, capacidade de armazenar cargas elétricas que vai gerar essas cargas elétricas, vai transformar essas cargas elétricas em energia eletrostática. O símbolo de um capacitor está aqui, né? Ali ele mostrado, ele parece um chipzinho, realmente é bem pequeno esse capacitor, e o símbolo dele é esse Czinho aqui, com essa representação, né? Os dois travessões ali, e o C representado assim que ele vai aparecer no circuito. Nós temos também os indutores. A função do indutor é diferente de um capacitor. O capacitor ele armazena carga elétrica e ao armazenar carga elétrica ele consegue gerar energia eletrostática. Já o indutor não. A função do indutor é simplesmente armazenar a própria energia elétrica em forma de campo magnético, né? Eu pego, por exemplo, esse fio, esse apagador, esse pincel aqui e vou colocar fio de cobre, circular, girar fio de cobre nele aqui. Quando eu encho isso daqui de fio de cobre, eu estou montando, criando uma bobina, também chamada de indutores, tá bom? Onde é usado esses indutores aí? Ele é geralmente usado em aparelhos que trabalham com frequência, TV, rádio, computadores, notebooks, né? São os lugares onde nós temos esses indutores aí, tá ok? Nós temos também os chamados voltímetros e amperímetros. O que é um voltímetro e amperímetro? Da mesma forma que eu uso um termômetro para medir temperatura, uma régua para medir distância, espaço, eu tenho os chamados voltímetro e amperímetro, que servem para medir duas coisas dentro do circuito elétrico. Olha o voltímetro. Voltímetro vai medir quem? Vai medir o meu potencial elétrico, vai medir os volts, já que é voltímetro. Então eu tenho aqui a representação de um voltímetro digital e ele vai vir representado dessa forma aqui, ó, um Vzinho dentro de um círculo, é a representação do meu voltímetro. E cuidado, pois um voltímetro jamais pode ser ligado diretamente a um resistor. Por quê? Porque a função do resistor é dissipar energia. Se eu ligo o meu voltímetro ali, ele vai medir essa quantidade de energia para menos, né? Já que ele está próximo do resistor. Então, por isso eu tenho que ligar ele paralelamente ao meu resistor. E nós vamos ver isso mais à frente quando nós formos estudar circuitos em série e em paralelo. Nós temos também o amperímetro. O amperímetro te lembra quem? Te lembra amperes. Então, a função do amperímetro é medir a corrente elétrica em um circuito. Aí, um amperímetro ele é parecido dessa forma, tipo um alicate. Você pega esse alicate, conecta ele lá no fio, no lugar que você quer medir, fazer a sua medição, ele vai te dar, então, o valor da corrente elétrica que passa ali. É dado pela letra A, representado pela letra A. E aqui eu coloquei para vocês também o chamado multímetro. O multímetro já é um aparelho que nós temos aí que serve para medir tanto a corrente elétrica, ele tem a função de ser amperímetro, a função de ser voltímetro, por isso multímetro, ele mede várias coisas dentro de um circuito elétrico.
ok? Por isso, para a gente fechar, nós temos o terceiro elemento, a terceira trinca, que é chamada de tensão elétrica, que nós já vimos. A tensão elétrica, representado pela letra U, é dado em volts, representado pela letra V. A tensão elétrica, como nós já vimos, é a mesma coisa do potencial elétrico, da diferença de potencial ou também da voltagem. Juntando esses três termos aqui, nós temos a chamada lei de Ohms ou as leis de Ohms. O que é essa lei de Ohms? Nós temos duas leis de Ohms e nós vamos ver a primeira lei aqui por enquanto. A primeira lei de Ohms afirma que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional à minha tensão elétrica e inversamente proporcional à minha corrente. Ou seja, quanto maior a tensão, maior a resistência. Quanto maior a corrente, menor vai ser a resistência. E para essa primeira lei de Ohms, nós vamos dizer que um resistor ele vai ser ôhmico, um resistor é ôhmico, chamado de resistor ôhmico, sempre que este resistor mantém uma resistência constante, uma corrente constante. Então, toda vez que a razão entre a tensão e a corrente forem constantes, nós vamos chamar esses resistores de resistor ôhmico. Ah, professor, como assim? Para isso, nós temos a chamada primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm estabelece que a resistência é igual a U sobre I. Toda vez que o resultado disso daqui for constante, nós teremos, então, um resistor ôhmico. No exercício, vocês vão conseguir observar isso daqui melhor, até porque, na maioria dos exercícios, nós sempre vamos trabalhar com esse chamado resistor ôhmico aí, tá ok? Então, imagine o seguinte, se eu pego um resistor que tenha 12 volts para uma corrente de 4 amperes e para uma resistência de 3 ohms, se eu jogar isso aqui na fórmula, o R vale quanto? Vale 3, o U vale 12 e o U vale 4. Então, 3 é igual a 12 dividido por 4, 3. Deu uma constante aqui. Se eu modifico o valor do meu U, eu vou falar que ele é 4 volts agora, para uma corrente de 4 amperes e 3 ohms. Se eu jogar isso na fórmula, vai ficar que 3 é igual a 14 dividido por 4. 14 dividido por 4 é igual a 3? Não, não é igual a 3. Então, isso daqui não é uma verdade. Então, este resistor não é ôhmico, porque não me deu uma igualdade ali. Mas nós vamos trabalhar com isso melhor especificado dentro dos exercícios. Por isso, nós temos aqui o resumão da lei de Ohms. O resumão da lei de Ohms é a fórmula U é igual a R vezes I. E essa fórmula aqui, sim, é extremamente importante dentro dos exercícios, dentro do conteúdo de física. E para isso, para trabalhar com essa fórmula, nós vamos chamar e nós vamos falar do chamado triângulo mágico. O que é o triângulo mágico? É uma forma da gente conseguir assimilar e usar essa fórmula aqui para qualquer exercício. Então, olha só, um triângulo mágico é dividido em três partes, onde a fórmula original é U é igual a R vezes I. Então, no topo do meu triângulo eu coloco U e na base do meu triângulo eu coloco R e o I. De forma que o travessão em pé representa uma multiplicação e o travessão deitado representa para a gente uma divisão. Então, por exemplo, vamos imaginar que o exercício está pedindo para que eu calcule a minha resistência. Se eu quero calcular a resistência, eu vou tapar a resistência aqui e sobrou quem? Sobrou U sobre I. Quer dizer, então, que a resistência é igual a U sobre I. Eu tapo ele aqui, ó, sobrou U sobre I. Mas eu não quero calcular a resistência, eu quero calcular o I agora. Se eu quero calcular o I, eu vou tapar o I sobre quem? U sobre R. Então quer dizer que o I é igual a U sobre R. Já me deu as duas fórmulas aqui. Ah não, mas aí vocês pediu para calcular o U. Eu tapo o U sobre quem? R vezes I. R vezes I. Terceira fórmula, tenho as três fórmulas aí
né, do exercício para poder fazer o cálculo. Usando então o triângulo mágico, eu calculo tanto a corrente quanto a resistência quanto a tensão. Eu vou tapar aquilo que o exercício quer que eu calcule, os dois que sobram aí vão ser a representação para a gente estar trabalhando, ok? Bom, fechamos aqui mais um volume, o volume 2 do PET. Vocês agora estão liberados para fazer os exercícios, fazer as atividades. Lembre-se sempre que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estou à disposição de vocês no nosso grupo aí, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.